além de ser gay, você gosta de se vestir de mulher, hein, o que se chama, se usa a palavra, se travestir. Hein. Você pode explicar a partir de quando, hein, no seu processo de descoberta da sua homossexualidade, você gostou também desta parte de se vestir de mulher? Depois de um carnaval, por incrível que pareça. Porque mesmo depois de eu assumido, eu tinha vergonha de maquiar, de me vestir como mulher. Depois de um dia de carnaval, eu me vesti todos, aí eu passei a me vestir como mulher. Usar roupas femininas, não totalmente me travesti como eu fiz no desfile anterior, mas sim usar roupas curtas, shorts de jeans de mulher, sandálias de mulher, brincos, tudo. E quando tem algum evento, eu adoro me travestir. Adoro. Adoro, adoro. Então, e principalmente quando tem um evento festivo que você vai se travestir. Né? Na sua casa, você fica travestido, na rua, você está travestido, ou realmente, principalmente nos eventos festivos? Principalmente nos eventos festivos, porque, tipo, em casa eu visto roupas de mulher folgada para dormir, tudo isso. Na rua também eu me visto, mas nada comparado com quando eu tô em algum evento festivo. Nada comparado. Eu vou aproveitar e faço uma pequena colocação. O siglo LGBT significa lésbica, gay, bissexual, transexual. Não tem no siglo travestido. Então, eu vou explicar um pouco o que significa todas estas palavras, hein, porque às vezes tem um pouco de confusão no modo de viver a própria homossexualidade, que as pessoas vivem a própria homossexualidade. Então, a palavra lésbica ela é utilizada por uma mulher que gosta de outra mulher, hein, uma pessoa do mesmo sexo, no caso. Gay se usa para um homem que gosta de homem. Bissexual é uma pessoa que gosta de homem e de mulher, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, hein, que gosta de homem e de mulher. E transexual é uma pessoa que vai fazer uma operação para mudar de sexo. Hein? Um homem que quer ser mulher e uma mulher que quer ser homem. Então, são várias formas de viver a sexualidade. A homossexualidade e a própria sexualidade. No caso de Thales, hein, podemos falar que você é gay e você gosta de se travestir. Hein? Sabendo que tem pessoas que não são gays e que gostam também de se travestir. No momento do carnaval, hein, os blocos que são mais badalados, hein, no carnaval são os blocos, hein, onde os homens se vestem de mulher e aproveitam para paquerar mulheres. Hein. Então, realmente, tem todo um ambiente que se coloca, hein, onde a questão do simbolismo da sexualidade acaba desaparecendo. Mas voltando sobre a sua experiência, qual é o prazer que você tem de ser vestido de homem, de mulher? Eu falo, primeiro, em casa, você falou que você poderia dormir com roupa de mulher. Então, qual é o prazer que você tem com isso? E qual é o prazer que você tem de ser vestido de mulher em evento festivo, na sociedade, onde tem o olhar dos outros? É um olhar que pode ser um olhar de desejo. E no seu caso, é uma postura de sedução. O prazer que eu sinto é saber que as pessoas estão me cobiçando ali, naquele momento. Estão sentindo uma atração por mim, no caso, de uma maneira que eu não preciso fazer nenhum tipo de cirurgia para mudar de sexo. Porque essa intenção eu não tenho. Várias pessoas me perguntam, mas para deixar bem claro, eu não tenho intenção de fazer cirurgia para mudar de sexo, para virar um sexo oposto, né, jamais. Mas é uma maneira que eu gosto de me expressar, que eu gosto que as pessoas me vejam, que eu quero que as pessoas me aceitem. Então é isso. Então vamos entrar mais no detalhe, como a gente falou em off. Eh, eh, Quando você é vestido de homem, você seduz os outros homens como homem. Como homem no sentido da roupa. E quando você é vestido de mulher,
você seduz os homens com o homem vestido de mulher. Então significa que você não está na mesma forma de erotismo. Então, onde está a postura, onde você está mais à vontade? O que você procura? Você gosta de seduzir outro homem vestido de homem? Você gosta de seduzir um outro homem vestido de mulher? Onde está as suas procuras eróticas, vamos falar? Eu gosto de seduzir um homem vestido de mulher. É diferente, é uma maneira que eu acho de que eu gosto, que ele foque em mim, que ele me dê aquela atenção toda, porque eu noto que quando eu tô vestido de mulher que eu passo, normalmente olha, mas já para me manter na minha postura eu já passo direto, mas eu sei ali no meu psicológico que ele me olhou e que ele me desejou, entendeu? Já quando eu tô vestido de homem, normalmente é as pessoas que eu fico em segredo, que normalmente já vêm, já me chamam porque já me conhecem e já tem aquela um pouco de intimidade comigo. Essa é a diferença, mas já quando eu tô vestido de mulher, eu sou muito acostumada a chegar nos lugares, as pessoas pedirem para tirar foto comigo, os homens a mexerem comigo, a pedir para ficar comigo. Então é isso que eu gosto. Então, na verdade, você pensa que você tem mais, você crê mais desejo vestido de mulher. Isso. E o tipo de homem que se aproxima de você quando você é vestido de mulher ou você é vestido de homem é diferente? Hein? Ei, bastante. Porque quando eu tô vestido de mulher, é mais aquelas pessoas que não tem aquele problema de se encaixar naquele padrão ali. Porque normalmente quando eu estou vestido de homem, tem aqueles tipos de hétero que não aceita, que curte, mas vai e pede para manter relação sexual e tudo, embora não aceitando, mas tem aquele pedido, ocorre aquele pedido. Já quando eu estou vestido de mulher, não. É mais aquele pessoal que se sente atraído mesmo, que aceita, que já chega, já fala, já pede para ficar e tudo. Aí depende da gente, depende se a gente vai querer, se a gente vai gostar ou não. Quem sabe até entrar em um relacionamento sério. Mas o que eu busco pra mim é pessoas mais velhas, que tenham mais conhecimento da vida, porque é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Quando você fala isso, você de fato significa que as pessoas que demonstram desejo para você quando você é vestido de mulher são pessoas que são mais resolvidas sexualmente. Hein? É isso? É interessante. Hein? Eu poderia pensar que seria o contrário, hein? Que seja as pessoas vendo você vestido de mulher ficariam mais facilitado para ter este desejo para um corpo de homem, porque de fato você tem um corpo de homem, mesmo vestido de mulher. Isso, todo mundo fala do meu corpo, bastante comentado. E assim, eu já cheguei ao ponto de um homem bater na minha bunda achando que eu era uma mulher, sim. Inclusive, depois ele me pediu desculpa, mas já veio pedindo pra ficar comigo, entendeu? E foi isso que acabou definindo o que eu sei que os homens sentem quando eu tô vestido de mulher.